Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente com o Frei Fabiano de Cristo, vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, nos fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, argueiro e a trave do olho. Porque vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Está em Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, é simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal, que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao seu progresso. Então, amigos, em complemento ao estudo que realizamos na semana passada sobre a necessidade da reconciliação, colocando em prática o perdão, hoje abordamos neste mesmo capítulo sobre os julgamentos. E o Evangelho nos traz uma grande reflexão. No momento em que observamos o mal no outro, antes de emitir um julgamento, que possamos refletir se este mal também não está em nós. Pois se reconhecemos que há um mal, é porque de alguma forma já identificamos ele primeiramente em nós, né? Então, concluindo aqui a leitura, e para elucidar esse entendimento acerca do Evangelho, vamos à leitura do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles, no item 10. É o item que se chama Julgamentos, que ele faz uma referência ao capítulo 10 e nos diz o seguinte: toda vez que o indivíduo
descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra à sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. A delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, qual sempre perverso de medir a conduta do outro com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. Então, vamos parar um pouquinho para conversar. Muitas vezes nos achamos juízes cruéis acerca dos feitos dos outros, mas somos tão complacentes para com os nossos, não é? E quem somos nós? Quem somos nós para ocuparmos uma condição que não nos cabe? Estamos aqui todos juntos num propósito de evoluir. Quem garante que, se não estivermos na mesma situação, não faríamos o mesmo que esse irmão fez? Sequer nos conhecemos verdadeiramente e também não conhecemos quais são as nossas inclinações para nos posicionar de uma forma tão impiedosa perante o erro do outro. E, continuando, o livro nos diz: analisá-lo é devassar o inconsciente daqueles que se atribui o direito de penetrar na problemática de outro, embora ignore várias causas difíceis de serem identificadas, porque específicas mantêm um comportamento por sua vez mais danoso, mais credor de correção e censura do que aquele que no seu próximo pretende punir, mediante mecanismos automáticos de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente. O julgador escusa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo reprovável no outro, por encontrar-se atribulado por gravames iguais uns e outros, muito mais perturbadores. Estudiosos modernos das propostas neotestamentárias, examinando o texto em epígrafe sob a ótica de uma teologia mais compatível com os avanços da psicologia profunda, situam-no entre aqueles que são denominados como os discursos da ira proferidos por Jesus, dentre os quais estão as lamentações a respeito de todos os que desconsideravam a boa nova e foram chamados de ai de vós, escribas e fariseus. Esses severos alertas traduzem as reações do homem Jesus tomado pela ira santa, aquela que reflete a sua natureza humana sem qualquer lavo, no entanto, de ressentimento ou ódio, de menosprezo ou desconsideração pelos indivíduos incursos nas suas austeras palavras. Ressaltam isto sim, a grandeza da sua masculinidade energética, que não se detinha diante dos comprometimentos pusilânimes e sofistas, que diz respeito à fraqueza moral e habilidade de retórica, irônicos e perversos, a fim de desprezar-lhes as consciências adormecidas, cedindo a sombra neles predominante por intermédio da austeridade e do chamamento ao dever, ao conhecimento de si mesmos e à reflexão em torno dos seus limites, de forma que se transformasse em terapia saudável, auxiliando-os em futuros comportamentos.
Era também a maneira vigorosa para dissipar a sombra coletiva que pairava sobre todo o povo vitimado pela predominância do desconhecimento da sua realidade essencial. Não poucas vezes, Jesus foi convidado a enfrentar esses tecelões da injúria e da desdita alheia, caracterizados pela sordidez da hipocrisia sem disfarce, na qual ocultavam os seus sentimentos reais, sempre prontos para acusar, desferindo golpes impiedosos contra todos aqueles que lhes estivessem sob a injunção da observação perversa. Hábeis na arte de dissimular as desditas interiores, especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não detinham coragem de enfrentar. É sempre esse mecanismo oculto que tipifica o acusador, contumaz o justiçador dos outros, o vigia dos felizes das demais pessoas, sentindo-se falidos interiormente por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma, revestem-se de puritanismo de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetam aquilo que detestam em si próprio. Os fariseus celebrizaram-se por essa capacidade sórdida, buscando equipar-se de conhecimentos nos demais livros sagrados, como se todas as obras de libertação humana igualmente se merecessem o direito de ser também sagradas, para melhor se imiscuírem da observação dos atos que diziam respeito ao próximo, formalistas e ríspidos, não obstante interiormente como um sepulcro, todo podridão, conforme acentuou Jesus em ocasião própria. Ainda permanece essa conduta soez em todos os segmentos da sociedade, particularmente nos grupos religiosos, nos quais aqueles que se sentem capazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral tornam-se agudos vigias dos irmãos que os ultrapassam e não merecem perdão, por estarem libertando-se da sombra que eles ainda sequer identificaram. Detalhistas hábeis na faculdade de confundir, esmeram-se na apresentação externa e que dão excessivo valor porque se sentem inferiores e pecaminosos, julgando com aspereza e rancor todos quantos os superam em quaisquer valores éticos, morais ou espirituais, culturais de abnegação e beleza. Jesus jamais o temeu, por conhecer-lhes o abismo interior, a insânia e a arrogância. Justa, portanto, a sua ira, que se apresentava com um caráter de corajosa decisão para não permitir a ingerência de tão perniciosos fiscais que se atribuíram o direito e o dever de perturbar-lhe o ministério que inaugurara. Essa coragem, que não silenciava em nome da falsa humildade, a que esconde a covardia ou a omissão, provocava-lhes, como ainda hoje ocorre, mais acendrado ódio, levando-os a acionarem armadilhas cada vez mais sutis, arrebanhando-se casas que permaneciam a soldo da sua infâmia. Não se repetem ainda hoje as mesmas condutas ardilosas e infamantes? O julgamento legal tem raízes nas conquistas da ética e do direito. O desenvolvimento cultural dos povos e dos homens, concedendo ao réu a oportunidade de defesa, enquanto são tomadas providências hábeis para que sejam preservados seus valores humanos e as suas conquistas de cidadão. Essa é a diferença entre conduta de civilização em relação à barbárie, do homem vencedor da sombra em confronto com o mergulhado nela.
Examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, sem dúvida, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo haja sido o seu crime, a fim de não se equipararem em rudezas ao e primitivismo dos seus julgadores. O julgamento, porém, que insensato, arbitrário e costumaz, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia-a, sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo, ferindo o outro. É covarde e cruel. A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável, quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei do amor e de caridade, analisar para auxiliar, para corrigir, para educar. É valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Dessa forma, é inevitável que toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano ou do próprio senso crítico de discernimento, proceda a julgamento. Examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. A sutileza se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame da situação em condenação, que exige castigo, mas sim em ter solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Graças a esse comportamento, manifesta-se a maturidade do ser humano, que ora sabe entender o correto em relação ao errado, a ação dignificante em confronto com a reprovável, a comparação entre o saudável e o patológico. Então, Jesus nos adverte que a mesma severidade que julgarmos, seremos julgados. Se nos depararmos com atos ou notícias difíceis, em que enseja em nós o desejo de opinar sobre determinada situação, que possamos neste momento proferir uma prece por aquele que está cometendo o ato, né? E silenciar em nosso coração a necessidade de julgar. Já chega o peso da ação àquele que fere ao outro. Lembrar do trecho do Evangelho que nos fala sobre o escândalo, que ele é necessário, porém, ai daquele que comete o escândalo. Então, ele já vai ter que arcar com a responsabilidade. Ainda seremos nós a colocar um peso maior em cima disso? Então, que possamos ser neutros e não julgar, né? Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência viveu sempre muito feliz. A sua doutrina é todo um poema de alegria, de libertação dos conflitos, de autoiluminação e de engrandecimento a Deus, manifesto em todas as coisas, desde as simples sementes e grãos pequeninos, às aves dos céus, às redes de pescar, aos lírios do campo, ao azeite, à lâmpada, à mãe natureza, ao excelso Pai, que ninguém nunca viu. Aquele homem especial, pela própria grandeza e autoridade de que se fazia revestido, as quais lhe foram concedidas pelo Pai, em todo momento exteriorizava bom humor e alegria, sem vulgaridade, severidade quando necessário, nunca, porém, hostilidade. Fazia-se generoso incessantemente, amigo incomum de todos, não conivente com as suas defecções, sabia como desmascarar a hipocrisia e não trepidava em repreender os portadores da dissimulação mesquinha, possuidor, no entanto, do sentimento socorrista para com todos, tornava-se psicoterapeuta incomparável.
A sombra em projeção tornava-se julgamento, que sã conduta e harmonia psicológica diluem na perfeita identificação dos valores do self, triunfando sobre os caprichos do ego, diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e dos julgadores sistemáticos. Considere-se, pois, com cuidado e severa advertência de Jesus. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E para concluir a leitura, trago uma citação do artigo Consolador, que nos diz: o argueiro no olho a que Jesus aludiu são as imperfeições morais que facilmente percebemos em nossos semelhantes e para os quais não poupamos críticas e recriminações, daí descambando para a maledicência. Não obstante, na singeleza de sua lição, Jesus nos adverte que provavelmente também nossa alma seja portadora de grandes deformidades, como traves a impedir o nosso crescimento espiritual. Aprofunda-se mais o mestre em seu ensinamento ao dizer no versículo 5, hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, então verás como hás de tirar a aresta do olho do teu irmão. Isso significa que antes de nos arvorarmos em críticos e juízes dos outros, é imprescindível conhecer e corrigir os nossos próprios erros, porque quem em si carrega trevas não pode distribuir luz. Quem está fragilizado não tem condições de amparar. Quem labora em erro não pode dar bom exemplo. Quem traz os olhos vendados não serve de guia ao outro. Façamos uma autoanálise, identificando as nossas próprias falhas. Procedamos à necessária corrigenda, retiremos a trave do nosso olho, para então, com muito amor fraternal, tentar ajudar o outro, alguém a livrar-se do argueiro que lhe perturba a visão. Lembrar que não somos juízes, lembrar que nós somos juízes de nós mesmos e quem nos julga não é Deus, é a nossa própria consciência, né? E para a gente finalizar essa leitura de hoje, tem um trecho do livro Caminho, Verdade e Luz, o item 20, O Companheiro, e ele nos diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É uma citação de Jesus, Mateus, versículo 18 e 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus. É uma grande família que se compõe de muitos irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tenha compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculo, lembrai-te das inúmeras vezes em que Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino.
acerca da tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. E com essa leitura encerramos o estudo de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Aqui estamos, mais uma vez, para dar continuidade ao estudo do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, em mais uma quarta-feira de estudos. Antes de iniciarmos propriamente o estudo do livro, eu gostaria de dividir com todos vocês mais uma pequena mensagem daquele livro que nós citamos no nosso último encontro, O Viajor, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, inspirado pelo irmão Emmanuel, e cujo título é Em Ti Próprio, e nos diz o seguinte: não ouvides que a civilização começa no esforço educativo de cada um. Não podes, em verdade, fazer calar a maledicência, a derramar-se em chuva de lodo, mas podes silenciar a maldade em ti mesmo, abstendo-te de contribuir na extensão da crueldade. Não te será possível vencer a sós a dominação da ignorância. Contudo, aqui e ali podes prestar uma informação valiosa e útil aos que desejam realmente aprender. Não conseguirás corrigir de maneira total a influenciação da penúria. No entanto, podes estender as mãos e dividir com os necessitados o alimento de cada dia. Não podes, efetivamente, curar todos os enfermos da estrada, mas é possível auxiliar ao companheiro doente com a gota de remédio ou com a palavra amiga. Ninguém, por si só, retificará esse ou aquele atormentado setor do mundo. Entretanto, ninguém está impedido de algo fazer no cultivo da fraternidade. Não te impressionem os espetáculos de perturbação e sofrimento ainda reinantes na terra. E nem te confies ao julgamento apressado dos outros. Faze o bem que puderes. Lembremo-nos de que o homem e a multidão recolhem indefectivelmente aquilo que semeiam. Recordemos, porém, que em nós mesmos uma nova humanidade e uma nova era indubitavelmente podem começar. Cogitemos de nossa própria melhoria para que a vida melhore. Reajustemo-nos para que a nossa paisagem social se reajuste.
e, guardando em nós mesmos a vigilância construtiva na preservação da luz e do bem, estejamos convencidos de que o Senhor fará o resto em favor do mundo, porque toda vitória espiritual para a imortalidade é obra de amor e de educação. Voltemos então, queridos amigos, ao nosso livro, ao Diversidade dos Carismas. Nós estamos lendo o capítulo 8º e lemos integralmente até o item 3 deste capítulo. Vamos começar a ler agora o item 4, que tem por título O que dizem os autores não espíritas. A inadequabilidade do termo clarividência se torna ainda mais óbvia quando dirigimos a nossa busca para obras concebidas e realizadas fora do contexto doutrinário do Espiritismo. Tomemos, por exemplo, Lewis Spence, na sua conhecida obra, A Enciclopédia do Ocultismo. Convém esclarecer preliminarmente de que Mr. Spence, autor escocês de vasta obra no campo específico do chamado ocultismo, ele que desencarnou em 1955, com 81 anos de idade, nunca morreu de amores pelos postulados básicos do Espiritismo. Conceitua a clarividência como a suposta faculdade supranormal de ver pessoas ou acontecimentos distantes no tempo e no espaço, e sobre os quais nenhum conhecimento poderia chegar ao vidente pelos canais normais dos sentidos. Assinalei propositalmente a palavra suposta, porque ela marca a posição do autor da definição. Divide ele a questão em 3 aspectos: a retrocognição, que é o conhecimento do passado, a premonição, o conhecimento do futuro, e o conhecimento de eventos contemporâneos, ou seja, que se realizam no presente. Acha mesmo que o Espiritismo, pelo menos na Grã-Bretanha, começou a desenvolver-se na 3ª década do século XIX, a partir de uma eclosão de clarividência que, segundo ele, ainda persiste como destacada característica das sessões espíritas, com o que ele revela que não conhece bem espiritismo nem clarividência. Mas vamos em frente. Logo a seguir, mais um gesto que manifesta má vontade ao declarar que, a despeito da evidência colhida pela SPR, que é a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, muitos casos podem ser explicados de maneira mais mundana, ou seja, sem recorrer a faculdades especiais. Bem, até que nesse ponto estamos de acordo. É claro que muitos fenômenos tidos apressadamente
como de clarevidência, podem ser explicados de outras maneiras. O problema aqui é que não estamos falando sobre os que podem ser assim explicados, mas dos que não podem sê-lo. O próprio Spence admite isto, embora de maneira um tanto oblíqua, ao escrever muitos casos, o que, obviamente, implica a existência de outros, pois ele não excluiu todos. De que forma explicá-los? Diz ele que é praticamente impossível vendar totalmente os olhos de uma pessoa. Tenho minhas dúvidas sobre isso. Como impossível? Será que nunca se descobriu um processo seguro de vendar os olhos de alguém? Outro argumento é o de que outros casos seriam explicados pela hiperestesia durante o transe, mas a hiperestesia, como define o próprio Mr. Spence, é uma exaltação das faculdades perceptivas, característica dos estados de hipnose. Claro, portanto, que se rotularmos o fenômeno da clarividência como hiperestesia, em nada estaremos alterando o fenômeno que se resume precisamente numa exaltação da faculdade de perceber certas coisas que, em estado normal, não são percebidas. Como ficamos? Lembra ele ainda que há aparentes fenômenos dessa natureza quando clarividentes profissionais fingem a faculdade, mas na realidade já mandaram colher as informações de que necessitavam para produzir um fenômeno, recorrendo à fraude. Estas objeções do Sr. Spence devem ser admitidas porque há realmente gente que frauda e mistifica, até mesmo com os mais sérios fenômenos, especialmente aqueles que cometem a ousada imprudência de profissionalizar tais atividades que não se destinam à comercialização. Estamos bem conscientes de que este aqui pode espiar por uma fresta disfarçada na venda que lhe puseram aos olhos, ou aquele outro, possivelmente, tenha mandado antes investigar o seu cliente em perspectiva e depois lhe faça revelações surpreendentes. Mas, e os fenômenos autênticos? Como são explicados pelo Sr. Spence? Com venda ou sem venda? Como pode alguém descrever fraudulentamente um evento que está acontecendo naquele momento a dezenas ou até centenas de quilômetros de distância? Observamos, assim, que o ilustre autor discorre sobre a fraude na clarividência, mas nada diz, nada mesmo, acerca da clarividência em si mesma. E, no entanto, escreve um verbete para explicar em que consiste esse fenômeno. Encerra o seu artigo com outra afirmativa inaceitável.
A palavra clarividência também é utilizada para indicar a faculdade de ver espíritos desencarnados e por isso é aplicada à mediunidade em geral. Negativo. Mediunidade é uma palavra genérica que abrange várias faculdades. A clarividência é uma delas e nem sempre de conteúdo mediúnico, como ainda veremos mais adiante. Dizer que todo médium é clarividente ou vice-versa, que os clarividentes são médiuns, necessariamente é incorreto. Isto para dizer o mínimo. Não colhemos, pois, grande coisa de aproveitável no verbete do Sr. Lewis Spence. Vejamos outro autor, o Sr. Nandor Fodor, na sua volumosa Enciclopédia da Ciência Física, está em inglês aqui, mas vamos traduzir, não é? No qual encontraremos mais informação e menos opinião do que no Sr. Spence. Para o professor Fodor, que deixou importante obra no campo de estudo de sua especialização, a definição de clarividência adotada é a de J.B. McIndoe, que a caracteriza como maneira e percepção que resulta na apresentação de uma imagem visual na mente consciente. Essa percepção pode ser de objetos, cenas ou formas distantes, no espaço e no tempo, passado e futuro. Apesar de bem abrangente, a definição, o Dr. Fodor acrescenta que, em alguns casos, como em sonhos, e principalmente em transe, nos quais a consciência está ausente, as formas podem estar não apenas distantes no espaço e no tempo, mas também em outro plano de existência, ou seja, a visão dos seres espirituais. A clarividência, portanto, é para o autor uma faculdade que permite ao sensitivo deslocar-se no tempo, rumo ao passado ou ao futuro, e no espaço, bem como perceber a presença de espíritos desencarnados. Em princípio, estamos de acordo. Veremos daqui a pouco de que maneira pretendemos colocar esses aspectos. Lembra o professor Fodor que Richer propôs a palavra cripstesia para catalogar tais fenômenos como clarividência propriamente dita, e mais premonição, monição, palavra de origem latina, que quer dizer advertir, ou seja, um aviso, psicometria, radiestesia, telepatia. Myers cunhou outra palavra para substituir telepatia, telestesia, mas limitou seu emprego, conceituando-a como percepção à distância de objetos e situações por meio da ligação psíquica com o local ou ambiente e ainda independentemente da comunicação telepática. O professor Fodor vê a clarividência desdobrada em 4 aspectos distintos. Primeiro, clarividência
radiológica, que seria visão com efeito de raio-x. Segundo, clarevidência médica. Terceiro, clarevidência itinerante. E quarto, clarevidência de exibição. A primeira é a que proporciona condições de perceber o conteúdo de espaços fechados, como caixas, envelopes, salas, livros, etc. A segunda é a faculdade de ver os mecanismos internos do corpo humano, próprio, que seria a autoscopia, ou de terceiros, bem como diagnosticar os males observados. A terceira implica deslocamento do que Fodor chama centro de percepção. E a quarta é a vidência de espíritos. A classificação proposta é didática e até faz a concessão de incluir a vidência espiritual, o que nem sempre encontramos em autores devotados à pesquisa científica como Fodor. Seu esquema, contudo, deixa-me com algumas dúvidas. Não me parece correto caracterizar a chamada clarividência radiológica como a que permite ao sensitivo perceber o conteúdo de caixas, envelopes ou cômodos afastados. Pelo menos os exemplos com os quais ele pretende ilustrar sua classificação não me convenceram. Se, como fez Richer ou Osoviec, escrevermos uma frase num papel, dobrá-lo e colocá-lo dentro de um ou dois envelopes e lacrá-los, não me parece que a visão radiológica consiga ler o texto por causa da superposição das letras devido à dobragem do papel. Além do mais, tanto no caso de Richer como em experiência também citada de Thomas Edison com Rees, as frases foram elaboradas pelos próprios experimentadores, não ficando, portanto, excluída a possibilidade de um fenômeno telepático. Sem dúvida, porém, há sensitivos capazes de ler ou pelo menos ter uma noção razoavelmente precisa do conteúdo de um papel encerrado em um ou mais envelopes dentro de uma caixa. Só não me parece adequado supor que isto seja devido a uma vidência radiológica. O nome deve ser outro, quando excluída a possibilidade da telepatia, como acabamos de observar. A expressão clarividência radiológica, contudo, aplica-se bem ao fenômeno da autoscopia, na qual o sensitivo vê os seus próprios órgãos internos em pleno funcionamento e localiza os seus problemas de saúde. Essa classificação, portanto, ficaria melhor se conjugada com a que Fodor chama de clarividência médica. Quanto a esta, porém, tenho também minhas dúvidas de que seja um mecanismo de clarividência mesmo, ou se entra aí um fator mediúnico, isto é, se é o espírito do próprio sensitivo que, desdobrado, tenha condições de acesso a conhecimentos médicos arquivados na sua memória integral, ou se ele recebe informações por via mediúnica de um espírito que disponha de tais conhecimentos e que ali esteja disposto a ajudar. Então, a nossa leitura até aqui hoje. Na semana que vem, nós vamos então ler o item 5, cujo título é Casos Típicos e Atípicos, e agora vamos então encerrar esse nosso trabalho agradecendo. Obrigado, Senhor, por estes momentos de aprendizado.
Obrigado por tudo que o Senhor tem nos trazido para que possamos cada vez mais compreender essa doutrina abençoada que tanto nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.